Atos, capítulo de número 4. Nós vamos ler a nossa devocional da semana, né? Cada semana nós temos aqui um texto para devocional. E o texto de hoje se encontra em Atos, capítulo 4. Nós vamos ler dos versículos de 5 a 22. Atos, capítulo 4, dos versículos de 5 a 22. Diz a palavra do Senhor. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciões e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguiram: com que poder e em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciões, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Atos capítulo 4, agora o versículo 14. Vendo eles os homens que fora curado, vendo eles o homem que fora curado, nada tinha que dizer em contrário, e mandando-o sair do sinédrio, consultaram entre si, dizendo: que faremos a estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameaçamo-lo para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenou-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se isto é justo diante de Deus, ouvir-vos a vós outros do que a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em que se operara essa cura miraculosa. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por tua palavra, suplicamos a ti que abra o nosso entendimento, nosso coração, para entendermos e praticarmos, ó Deus, as verdades da palavra do Senhor. Ó Deus, obrigado, meu Pai, assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vemos aqui no capítulo 3, né, a cura de um coxo, esse homem que não podia andar, e agora a repercussão disso aqui, as autoridades religiosas querem fazer calar Pedro e João, né? Mas eles dizem, né, aquelas autoridades: não importa obedecer mais a Deus do que aos homens. Então, qual é o ensino central desse texto lido? O que vocês acham que é o centro aqui desse texto? Nós podemos
resumir da seguinte maneira: a perseguição à igreja e a Cristo, né? Levanta-se uma perseguição aqui contra o Senhor, não queria que falasse de Jesus, e contra aqueles que estavam falando de Jesus, ou seja, a igreja. Que relação há entre o ensino do texto e a pessoa de Jesus? Jesus é a pedra angular e o único nome pelo qual importa que podemos ser salvos. Pedro responde: não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então nós temos a relação do texto com Jesus. Que compromisso pessoal você deve fazer diante deste ensino? Qual compromisso você fez? Evangelizar, mesmo em meio à perseguição, né? Não deixe de testemunhar de Cristo, de evangelizar. Quando quiserem te fazer calar, não desista. Seja uma testemunha de Jesus. Lá na sua casa, no seu lar, na sua família, na sua parentela, nos seus amigos, no seu trabalho, onde quer que você esteja. Não sejamos covardes, mas sejamos instrumentos do Senhor para testemunhar de Cristo. E aí, escreva uma pequena oração considerando o devocional dessa semana. A minha pequena oração eu disse: Senhor meu Deus e Pai, graças dou por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e nos faça fiéis em testemunhar de Ti. Aumenta nosso amor por Ti e pelo nosso próximo, em nome de Jesus, amém. Agora, vai comigo aí na página de número 98, Cristo, o homem e Deus, é o nosso estudo de hoje. Cristo, homem e Deus. João 1,1 diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Nosso estudo, João, o autor do Evangelho, não se dirigiu diretamente ao pensamento judeu, mas para o grego. Os gregos eram conhecidos pelos estudos científicos, literaturas e filosofias. Eles buscavam razão em tudo, por isso possuíam atenção perspicaz. Curiosamente, João inicia o Evangelho identificando Jesus Cristo como o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Esta palavra traduzida do grego, né, que é logos, né? Logos, palavra. Na língua grega, logos é um verbo e não significa apenas palavra como o texto de Atos 1:1, mas uma declaração de conteúdo, conforme a gente pode ver em Mateus 15:21. Vamos ver lá que está escrito em Mateus 15:21. Primeiro volta um pouquinho aqui. Em Atos 1:1 diz: escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Então, não nesse sentido aqui de palavra, mas no sentido de Mateus 15, abre lá então a sua Bíblia, Mateus 15, versículo de número 21. Então, o conteúdo, o verbo de Deus, né? O conteúdo, a verdade encarnada que é Cristo, né? Mateus, capítulo 15, versículo 12. Mateus 15, 12 diz: então, aproximando-se os discípulos, disseram: sabemos que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram. Ou seja, o conteúdo que Jesus anunciava. Também 1 Coríntios 15, versículo... vamos aproveitar que estamos aqui em Mateus, volta um pouquinho em Mateus 12, que é também a afirmação, né? Conteúdo, afirmação e ensino. Então vamos aqui em Mateus 12, 32. Mateus 12, versículo 32.
se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não se lhe é perdoado neste mundo, nem no porvir. Também se refere a ensino, Lucas 4,32, vamos um pouco mais na frente então, Lucas 4,32, aqui para entendermos a palavra verbo, né? Lucas 4,32, que diz assim: e muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Então agora sim, 1 Coríntios 15:2, um pouco mais à frente aí, 1 Coríntios 15:2, nós temos aqui o conteúdo, né, do Evangelho, que é o próprio Cristo. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Então, o verbo aqui aparece como conteúdo, afirmação e ensino, e razão, como no princípio, origem, motivo, causa, conforme também Atos 10:29. E é justamente esse último significado que tem equivalência com a palavra hebraica amar no Antigo Testamento. A palavra amar é o verbo que emprega a ação de Deus na criação do mundo e dos seres viventes. Vamos com a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 1. Vamos ler alguns versículos aqui de Gênesis na criação, né? Nós vemos aí também sempre aparecendo, disse Deus, né? Gênesis capítulo 1, versículo 3. Disse Deus, haja luz e houve luz. Olha aí, a palavra de Deus. Também, o versículo de número 6 e 9. Disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Verso 9, disse também Deus, ajunte-se as águas debaixo do céu num só lugar e apareça a porção seca, e assim se fez. Então, a palavra de Deus aqui, Deus está criando através da sua palavra, né? E assim vai o texto do capítulo 1 sempre aparecendo, e disse Deus, e assim houve a criação. Ele denota, portanto, a atividade reveladora de Deus e do seu poder. Vamos lá no Salmo 33, versículo 6 e 9, agora no meio da sua Bíblia aí, também se referindo à palavra, Salmo 33, versículo 6 e 9, os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles. Versículo de número 9, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Palavra de Deus, Deus criando através de sua palavra. Então denota a atividade reveladora de Deus e do seu poder, sua soberania, conforme a gente vê também no Salmo 147, vai um pouco mais à frente aí, Salmo 147, Salmo 147, versículos de 15 a 18, Salmo 147, de 15 a 18, que diz: ele envia as suas ordens à terra e a sua palavra corre velozmente, dá a neve como lã e espalha a geada como cinza, ele arroja o seu gelo em migalhas, quem resiste ao seu frio? Manda a sua palavra e o derrete, faz soprar o vento e as águas correm. Então, a palavra de Deus na criação e no governo, na soberania. Também, a palavra de Deus é luz para os perdidos. Quem sabe falar de cor aqui? Salmo 119, versículo 105. Nós vamos ler também o 19 também.
119, 105, quem sabe de cor? Muito bem. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E versículo de número 19, que diz: sou peregrino na terra, não esconda de mim os teus mandamentos. Palavra de Deus. Também na revelação e no juízo. Agora abre lá dois profetas aqui, Oséias 6:5. Oséias, um pouco mais na frente, passa Isaías, antes de Zacarias. Depois de Daniel, né? Depois de Daniel aí nós temos Oséias 6:5, que diz, aqui a revelação e o juízo. Oséias 6:5 diz: povo meu, lembra-te agora de que maquinou Balaque, rei de Moabe, do que lhe respondeu Balaão, filho de Peor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheça os atos de justiça do Senhor. Deus julga as nações. Também Amós 3, versículo 8. Amós 3, vai um pouco então mais à frente. Amós capítulo 3, versículo de número 8. Amós 3, versículo de número 8, que diz: rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor, quem não profetizará? Então, revelação e juízo, né? Deus operando através da sua palavra. Quando João registrou no princípio, indubitavelmente se referiu à criação em Gênesis 1. Quem sabe de cor também, Gênesis capítulo 1, versículo 1. Você lembra como que o Heitor dizia esse versículo? Ele estava memorizando. No princípio criou Deus a terra e o céu. Aí a gente corrigiu, não, é o céu, Heitor, é o céu e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra, né? Então, conforme João capítulo 1, versículo 3 também, que ele estava no princípio, que todas as coisas foram criadas por Deus, pelo verbo de Deus, né? João capítulo 1, versículo 3, diz as escrituras: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então o verbo, a palavra de Deus, Cristo, estava presente, o verbo encarnado de Deus, não só a palavra, como apenas a palavra, mas o conteúdo de toda essa verdade, né? Demonstra que Jesus, muito antes do seu nascimento virginal, era o verbo, ou seja, ele já existia. Essa introdução toca um aspecto importante de Jesus, porque a eternidade é uma condição existencialmente divina. Vamos ler no Salmo 90, versículo 2. Nós estamos estudando hoje aqui sobre a divindade e a humanidade de Jesus, né? Então, olha o que diz aí o Salmo 90, versículo de número 2. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Só Deus, de fato, é de eternidade a eternidade. E assim é Jesus. Por isso ele é Deus. Deus e homem ao mesmo tempo. Sua intenção, portanto, foi afirmar que Jesus é eterno. A intenção de João, inspirado pelo Espírito Santo. Ele é a origem de todas as coisas. João capítulo 1, versículo 10, volta lá então, no João, né? Ele é a origem de todas as coisas. João capítulo 1,
versículo 10 diz: o verbo estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. O verbo estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele. Também vamos ver aqui, inclusive da nova criação também, João capítulo 10, versículo de 10 a 13, vou ler agora o 11. Veio para os que eram seus e os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas da vontade, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então, Jesus é a palavra de Deus encarnada. Também, ele é o verbo, a palavra que revela o próprio Deus. João 14, versículo 9. João capítulo 14, versículo de número 9, diz: Disse-lhe Filipe: há tanto tempo estou convosco que não me tendes conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então, Jesus é a revelação do próprio Deus. Também, Hebreus capítulo 1, versículo 3, vá um pouco mais à frente aí. Hebreus capítulo 1, versículo de número 3. Diz assim: Ele é o esplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Falando de quem? De Cristo. Colossenses 1, de 15 a 17. Volta a sua Bíblia lá em Colossenses, capítulo 1. É o texto, da devocional, a próxima devocional da semana. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, aleluia, nele tudo subsiste. Então, em João capítulo 1, versículo 14, lemos também que o verbo se fez carne. Jesus não tomou para si um corpo alheio, como algumas seitas e suas heresias afirmam, mas assumiu a fragilidade da natureza humana em corpo fisicamente mortal. Abra sua Bíblia comigo, Filipenses, esse texto é muito lindo. Filipenses 2, versículo, vamos ler a partir do 5, Volta um pouquinho aí. Filipenses 2, do 5 até o 8, que diz: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Então, ele veio a este mundo como homem, nasceu da Virgem Maria, concebido por obra do Espírito Santo, através de seu nascimento virginal, conforme nós vemos lá em Lucas capítulo 1, versículo de 30 a 35, e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Jesus é a encarnação da graça e da verdade de Deus. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus é como Deus e Deus é como Jesus, porque Jesus é a imagem do Deus invisível. Sua encarnação foi necessária por ser o único legalmente capaz de representar a raça humana e eleita no sacrifício da cruz. O que diz 1 Pedro 2,9?
Quem sabe fala comigo. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, sua encarnação foi necessária por ser o único legalmente capaz de representar a raça humana e eleita no sacrifício lá na cruz. Vamos ver o que está lá em Hebreus 9, de 15 a 17. Volta lá então. Hebreus explica o livro de Levítico, né? Você tem dificuldade de compreender o livro de Levítico? Leia o livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 9, versículo 15 a 17, diz assim: por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança daqueles que têm sido chamados, porque não há testamento, porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é afirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Então, em Cristo nós temos o mediador, por isso nós temos a nova e eterna aliança de Deus conosco. Vamos aproveitar que estamos em Hebreus, vamos ler também o texto de Hebreus 4,15, né? Hebreus 4, versículo 15, diz assim: porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Então Jesus é perfeitamente homem, mas jamais pecou. O texto ainda diz que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João, ao relatar o verbo estava com Deus e ao mesmo tempo era Deus, confirma-nos a doutrina da humanidade e da divindade perfeitas de Jesus. A sua humanidade e a sua divindade perfeitamente em Cristo. Ao dizer que o verbo estava com Deus, João distinguiu a pessoa de Jesus dentro da divindade. Ao dizer que ele era Deus, ele o incluiu na qualidade divina, de modo que o Filho não é o Pai e o Pai não é o Filho, pois são pessoas distintas, mesmo sendo indistintas quanto à divindade. São pessoas distintas, mas um só Deus, né? É indispensável crer em Jesus como homem e Deus ao mesmo tempo. Essa é uma doutrina biblicamente essencial e inegociável da fé cristã. Essa é a base da doutrina cristã, né? Pilar, um dos pilares da doutrina cristã. Se alguém aparecer dizendo que Jesus não é Deus, não aceite, porque isso é heresia, isso é falsa doutrina. A Bíblia afirma que Jesus é Deus. Nós temos vários textos mostrando isso. E se alguém afirmar também que Jesus não foi homem, rejeita também. Não é homem, porque ele é Deus e homem ao mesmo tempo. Amém? Nós vamos aqui às perguntas, mas aproveitando, né? Além desses textos que nós lemos aqui, falando da divindade de Jesus, há muitos textos nos evangelhos, né? Quando Jesus Cristo recebe a adoração das pessoas e ele sendo Deus, ele aceita ser adorado. Se ele não fosse Deus, o que ele ia fazer? Ele não aceitaria a adoração, tá certo? Mas sendo ele Deus, ele aceita a adoração. Quando João quis adorar o anjo, lá em Apocalipse, né? O anjo diz: não me adore, adore somente a Deus. Somente a Deus. E aí, eu queria que você gravasse aí o texto, quando alguém falar que Jesus não é Deus, João 20, versículo
de número 27, 28 e 29. João 20, versículo 27. Abre lá então na sua Bíblia, João capítulo 20. Grava esse versículo aí, né, em João 20, para você, se alguém fala, então onde é que está que Jesus é Deus e que ele aceitou a adoração? Esse é um dos textos, né? Lembra de Tomé? Jesus aparece então a portas trancadas e diz aos 12, paz seja convosco, aos 11, né? E logo disse a Tomé, que Tomé disse, eu só vou acreditar se eu colocar a mão no lado dele, nas mãos dele. Ele disse para Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, chega também a tua mão e põe no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque vistes, crestes, bem-aventurados os que não viram e creram. Percebe que Jesus não rejeita a palavra de Tomé, ele recebe a adoração, porque ele é Deus. Ele não diz, não Tomé, não me chame de Deus, ou não me adore, pelo contrário, ele diz, você é bem-aventurado, mas mais bem-aventurado é aqueles, você é feliz, abençoado, porque agora você creu, porque você viu, mas mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. O que Tomé diz para Jesus? Senhor, chama Jesus de Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. Voltando então aqui na página de número 100, né? Vamos a essas perguntinhas aqui. Primeira, como a descrença na humanidade ou na divindade de Cristo afeta a nossa fé? Como pode afetar a nossa fé se nós não crermos na divindade e na humanidade de Jesus? Totalmente, né? É como tirar uma coluna de sustentação numa casa. Abala totalmente. Aí nós estaremos sendo hereges contra a palavra de Deus. É o que infelizmente tem seitas aí dizendo, né? Que Jesus Cristo não é Deus. Cuidado, né? Abra o olho. Não caia na artimanha dos homens, né? Outra pergunta. O que quer dizer a frase, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus? O que quer dizer essa frase? Verbo, quem é ele? Se você fosse por colocar outra palavra, outro nome no lugar de verbo aí, como que você leria? Jesus estava com Deus e Jesus era Deus. Jesus Cristo estava com Deus e Jesus Cristo era Deus, né? Com o Pai e o Espírito Santo. Amém? Então não deixe de fazer a leitura devocional da semana de Colossenses 1, de 13 a 20, né? Para o nosso próximo estudo, aqui do nosso discipulado bíblico, né? Bênção de Deus para o nosso crescimento espiritual. E aproveita também, se você não tem, está aqui a apostila também de discipulado para a gente usar, né? Pode usar até começando na sua própria casa. Usarmos esse material que é uma bênção. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por Tua palavra, por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, pois Ele é Deus e homem ao mesmo tempo, perfeitamente Deus, perfeitamente homem. Ó Deus, aumenta a nossa fé, confiança e esperança no Senhor. Livra-nos de todas as heresias, ó Deus, deste mundo perverso, de todas as falsas doutrinas, das seitas, das falsas religiões, e leva-nos, ó Deus, sempre à verdade,
pois Jesus Cristo é a verdade do Senhor. O Verbo, ó Deus, que se tornou homem, que encarnou-se, sendo a segunda pessoa da Trindade. Meu Deus, meu Pai, abençoa o teu povo, a tua igreja, aqui em toda a face da terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.